Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Checast, meu nome é Lucas. Esse podcast é viabilizado pela tenda de Umbanda União e Fé. Novamente comigo, está aqui ao lado o Pai Sandro de Xangô. Um axé a todos. A gente vai ter um bate-papo hoje muito especial sobre reprodução humana. Mas antes dos apoiadores, nós temos como apoiadores do canal a Ali Canecas, que faz essas canecas personalizadas e super bonitas para a gente. Veja no dados na descrição. Também tem a Creative faz esses caderninhos personalizados para a gente, pode fazer o seu também está na descrição. A Vidraçaria Paulista, que trabalha com vidros e espelhos sob medida, e caminhões Mercedes-Benz. Isso pode me procurar lá na Rodobens, caminhão, consórcio, é comigo mesmo. Caminhões Mercedes-Benz, procure o Pai Sandro. 0 quilômetro. 0 quilômetro. E todos esses dados dos apoiadores estão na descrição. Hoje conosco está o Dr. Jorge Haddad Filho. E ele vai bater um papo com a gente muito especial sobre reprodução humana. Doutor, obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, viu, de estar entre os amigos aqui, conversando coisa bonita aqui. Obrigado. Quer começar, velho? Eu quero, que nós já comentamos aqui um monte, tiveram que parar nosso bate-papo para começar o podcast, o AXEcast. Estava no esquenta. Estava no esquenta aqui, o esquenta tomou acho que outra proporção, tivemos que dar um passo atrás e começar a gravar, né? Mas tudo isso é muito conteúdo. O Dr. Jorge é um profundo conhecedor, um estudioso por natureza, tem muito a agregar. Já falei para ele aqui que um dia só não dá. Nós vamos ter que fazer outras gravações com ele sobre temas diferentes. E olha, eu vou dizer que conhece muito. Doutor, vamos começar pelo básico. Se apresenta para a gente e explica para a gente como é que o senhor chegou até esse ponto de atuar com reprodução humana. Tá bem, eu me formei. Primeiro eu quero agradecer as palavras aqui do Sandro, meu irmão aqui, porque é muito generoso, hein? Generoso. Não é verdade. Não sei tudo isso, não. Mas eu fiz medicina na Santa Casa, me formei há 50 anos atrás, então tive uma vivência em medicina geral, em pronto-socorro, em ambulatórios, de indústrias e ambulatórios de hospital também. E uma ocasião eu fui convidado por um colega que trabalhava com o pronto-socorro para participar de uma empreitada de colocar a reprodução humana no Hospital São Paulo, que ele era professor lá e precisava de um clínico. E a minha área clínica naquela ocasião era endocrinologia, era o que ele precisava. Falei, vamos, né? E isso fazem, acho que uns 35, 40 anos atrás, e a gente começou a fazer a reprodução, lá. No começo, claro, não tinha nada, ninguém sabia nada daquilo, houve uma fertilização in vitro só no mundo, e aqui demorou para acontecer, e a gente lutando com várias dificuldades, porque nem a literatura para chegar aqui no país, antigamente era um inferno, Hoje com a internet pega tudo. Já no Hospital São Paulo, então é pioneiro da reprodução ou não? Então a gente é um dos pioneiros, começou lá no São Paulo, na universidade a gente foi pioneiro, dentro da universidade. Não teve nenhuma outra universidade do país que teve reprodução humana antes de nós. Hoje quase todas têm. Mas logo depois da gente, Campinas fez também. Então é meio concomitante a gente com Campinas. Entendi. E foi se desenvolvendo, a gente foi fazendo muito estágio fora, fomos pegando literatura de fora, trazendo equipamento, uma suadeira, vocês imaginam, Na época do Sarney, quando estava aquela inflação gostosa de 90% ao mês, tudo, você podia... Para trazer um equipamento era um inferno, Era dólar no dia. Dólar do dia, era muito ruim. Mas a gente conseguiu, montou o serviço, e foi um serviço universitário que está muito bem, e até hoje ele continua funcionando muito bem. Fizemos muita contribuição técnica, científica, muitos trabalhos, e para mim foi uma coisa muito boa que me realizou. Viu? Muito bacana. E aí, como é que funciona a reprodução humana, De que maneira o senhor atua?
É inseminação? É fertilização? Aí a gente estou soltando palavra que a gente escuta, né? Mas como funciona? Antes de aparecer a reprodução humana, já existia problema de infertilidade. No entanto, era o ginecologista que tratava, geralmente, e não tinha muito acesso a muitos exames. Era um ambiente desconhecido, né? Praticamente. E o pessoal até escondia, falava, não, nós não queremos ter filho, tem essa coisa. Quando veio a reprodução, começou a criar o impulso assim, social, né? Foi se vendo que mais ou menos de 15% a 20% dos casais tem algum problema de reprodução, até muito. 15% a 20%? 15% a 20% tem algum tipo de problema de reprodução. Físico. É. Seja no casal, seja o homem ou com a mulher. O homem e a mulher é mais ou menos igual. Assim, mais ou menos 30% o homem, 30% a mulher e 40% os dois. Uma coisa mais ou menos desse tipo, né? Tanto que com o serviço de reprodução a gente é um pouco diferente da medicina comum, porque você vai tratar um casal. O seu paciente são dois. Então você tem que conhecer urologia, a parte de reprodução, e ginecologia também. Não dá para só tratar só a mulher ou só o homem. Antigamente era só a mulher, né? O dedo era aqui, né? Mulher seca, falava, mulher seca, ela que é. Mas não é assim, a gente viu que não é assim. Tem muita contribuição masculina. É um conjunto, né? É os dois juntos. E a aplicação das técnicas depende do diagnóstico, né? Então a gente sabe, assim resumindo, né, a reprodução, o espermatozoide sai do testículo, entra no útero. Se a mulher estiver ovulando naquela hora, a trompa tem que pegar o óvulo, levar na direção do útero e o espermatozoide encontrar, fertilizar e acabou. E o embrião implantar no útero, né? Com uma sementinha, deita uma raizinha ali e vai. Então, qualquer desses locais pode ter alguma interrupção. Por exemplo, a mulher pode não fabricar óvulo, que tem aquela coisa que chama-se ovário policístico, moças que não menstruam, demora para menstruar, fica, né? Não tem uma ovulação boa. Então, tem remédios que trata e ela engravida. Ou, se o remédio não funcionar, pode fazer inseminação. Inseminação é só pegar o espermatozoide e colocar dentro do útero. Vantagem disso é que coloca na hora que está ovulando. Vai olhando com o ultrassom para saber quando está ovulando. Na hora que está ovulando, pega o espermatozoide e coloca. Então aumenta a chance, tem. Quase dobra. A chance normal de gravidez é entre 15% e 20%. A inseminação é de 20% a 40%, mais ou menos. Então, aí usa inseminação, por exemplo. Né? Entendi. Se tem uma obstrução na trompa, a trompa pega o óvulo, mas não leva para o útero. Aí tem que fazer fertilização in vitro. Porque aí o espermatozoide não vai encontrar o óvulo, né? Então tem que tirar o óvulo da mulher, tirar o espermatozoide do homem, juntar os dois, faz o embrião e coloca no útero. Essa é a fertilização in vitro. É igual a trompa, faz o que a trompa faz. Pega o óvulo, vai levando, quando o óvulo está no meio aqui, o espermatozoide vai e fertiliza. Então, a trompa faz transporte e fertilização. A gente faz in vitro o que a trompa faz. Transporte e fertilização. Como hoje, que esse pessoal pergunta, por que tem tanto in vitro, né? Não usa tanta inseminação. Tem também inseminação, por que mais in vitro, né? Porque a atividade sexual hoje é um pouco mais livre, começa um pouco mais cedo. Então tem mais chance de infecção, mais chance de problema tubar, porque as infecções ginecológicas podem pegar na trompa, e a trompa fibrosa e pode fechar por causa disso, né? Existe uma protelação da gravidez também. Quando a gravidez vai sendo protelada, para a mulher é um pouco cruel, porque a partir dos 37 anos, os óvulos não são tão bons como eram antes. Então perde um pouco. Aí a fertilização in vitro pode recuperar um pouquinho. Não garante, mas recupera um pouco. Além disso, tem doenças também, né, que aparecem. Para a mulher, o principal é a endometriose, que é uma doença danada de ruim e atrapalha para engravidar. É ruim mesmo? Muito ruim. É como fosse uma... A gente tem, dentro do útero tem uma camadinha, que chama endométrio, que
ele aumenta e diminui no ciclo menstrual. Quando está ovulando, ele fica grande, preparado para receber o embrião. Quando o embrião não vem, ele menstrua, ele descama, vai embora. E às vezes, ele, em vez dele ir embora para o útero, vai para a vagina e sai, ele vai para trás, vai para a trompa e fica dentro da barriga. E ele continua crescendo e tal, e fica fazendo o mesmo movimento dentro da barriga. Dá uma inflamação danada, dói para chuchu. Ele começa com efeito reverso. E dói, mas chama-se menstruação retrógrada, né? Menstrua para trás. Esse é um tipo de endometriose. Outro tipo, os miomas, não tem nada a ver. Não, é diferente. Mioma é no músculo do útero, né? O mioma não tem tanta influência assim, viu, para engravidar. Ele tem influência na gravidez. Porque o músculo do útero, as fibras são mais ou menos paralelas, né? E o mioma é como se a fibra se enrolasse, assim. Tá. E ele não obedece às contrações uterinas. Então, é ruim para parto, por exemplo. E se ele crescer durante a gravidez, ele começa a atrapalhar o embrião, para lhe dar parto prematuro, essas coisas. Mas para engravidar não é tanto problema, a não ser quando ele encosta dentro do endométrio, essa camadinha de dentro, onde o embrião gruda. Se ele encostar lá dentro, aí é ruim. Aí ele atrapalha para engravidar, não fica um lugar que o embrião não pode implantar, né? Mas mesmo assim é raro isso. O mais comum é ele não fazer efeito assim tão grande, viu? Pelo que o senhor está falando, então, aliás, antes disso, a in vitro, ela é mais utilizada do que a inseminação, então? Muito mais. Muito mais. Por causa disso. Tem mais infecções, mais obstrução tubária, né? E mais problema masculino também, que com o tempo foi descobrindo, né? Problema masculino. Tem homens que têm o tubo deferente, onde vai passar o espermatozoide para ejacular, ele não tem deferente. Ou então, o deferente, por causa do processo infeccioso, obliterou, entupiu. Então, ele não vai. Ou então, o homem produz muito pouco espermatozoide. Muito pouco. Então, o que a gente faz? Opera o testículo e tira o espermatozoide. E vai usar para fazer fertilização in vitro. Só pode usar para in vitro, porque a quantidade é pequena, né? Não é uma quantidade grande. Então, por esses motivos que a in vitro é mais usada, né? Mudou o padrão reprodutivo da espécie, viu? Nossa, aqui. Inclusive, a in vitro, então, ela vai, não é proteger, não sei se proteger é a palavra, mas ela vai dar mais chance de acontecer. Dá. Né? Dá, sim. E diminui chance de tanto para o casal como para o embrião, chance de contrair doença. Sim, doença genética. Reduz um pouco, isso aí é um pouco contraditório, mas reduz. Teve uma experiência na Suécia de 10 mil casais, 10 mil fertilizações que fizeram. As malformações que acharam ali foram, primeiro, as malformações genéticas foram compatíveis com o natural, não teve muita diferença. Mas o que teve de malformação foi uma formação óssea, quando era gêmeo ou trigêmeo, que é um risco, né, da fertilização. Nesses casos, teve problema. Porque também dá prematuridade para o mas que já é esperado, bebê. É mais complicado um pouco. A gente trabalha para não ter. Hoje tem um limite de você passar embrião. Se julga o embrião, se ele for muito bom, põe um só e não põe o resto. Mas tem também o seguinte, por exemplo, uma ideia, uma coisa que a gente aplica in vitro também, mesmo para o casal que pode engravidar, você pode usar in vitro. Em que circunstância? O casal vai ter por exemplo, a moça tem 40 anos. Dos 37 em diante, aumenta um pouco a chance de malformação. Então, o que a gente faz? Faz in vitro, pega o embrião, análise genética. Porque a maioria das malformações decorre de número alterado de cromossomos na célula. Que são, por exemplo, a gente tem 46 cromossomos, né? 23 pares. Às vezes uma célula tem um cromossomo a mais. Quando tem um a mais, dá uma síndrome, como síndrome de Down, que é um cromossomo que é mais comum. Como tem outra, síndrome de Klinefelter, de Turner, tem um monte. Então, isso a gente consegue reduzir a probabilidade muito
com a fertilização in vitro. E a chance de engravidar, de fato, aumenta. É entre 40% e 60%. Quase o triplo, né, da normal, assim, da natural. E outra circunstância que pode usar também, a fertilização in vitro, é para que aqui no Brasil é proibido. Não pode. É a sexagem. Né? Quero ter, tipo, vem um casal, como teve lá comigo, né? Veio um casal, era o segundo casamento dos dois, e os dois tinham só menina, 4 meninas queriam um menino. Então, é proibido fazer. Falei para eles que não pode fazer. Outra circunstância, que não é fertilização in vitro, mas é uma situação que envolve um tratamento quase igual à fertilização in vitro. Moças jovens que não têm perspectiva de casamento, ou têm carreira, né? Prezam a carreira, vão levar para frente. Então, ali é o que elas fazem? Fazem só o comecinho da fertilização in vitro. O comecinho é tomar remédio para fabricar vários óvulos. Aí ela opera, tira esses óvulos, em vez de fertilizar, congela. Guarda para o futuro. Isso é o que nós estávamos comentando até antes de começar. Hoje, com essa situação de transição, essas questões de gênero, muitos estão guardando, né? Sim. O óvulo, o esperma, tudo. Sim. Até aí eu entendo. Agora, tem alguns que hoje congelam embriões. Sim. Isso também tem prazo, não tem prazo? Aí vem a minha segunda pergunta, que é o tema que nós falamos aqui, que surgiu ontem até na mídia, de um embrião de 30 anos. E aí até o senhor comentou, né? Qual a idade dessa criança, né? Porque aí tem quantos anos ele tem? Né? Quantos anos ele tem? Tem 30 mais esse um daqui, ou como é que fica, né? Então, como é que o senhor aborda isso? Bom, do ponto de vista técnico, assim, até meio pessoal, né? É assim, é preciso, mas isso é opinião minha, hein? Opinião. Separar, né, o que é vida e o que é vida humana, o que é urgente, né? Então, por exemplo, o católico considera embrião cidadão. Então, para o católico, ele tem 30 anos e mais um pouco. Quer dizer, ele já partiu lá de trás, a idade dele começou lá atrás. Começou ali atrás. A gente considera como uma semente, né? Do ponto de vista assim, mais técnico, puxando um pouco para a técnica, né? É mais uma semente. Você vai plantar a semente, pode crescer, pode não crescer. A gente não sabe. Cresceu, tá bom. Então começa a contar do que cresceu, virou humano, né? Como, por exemplo, uma semente de feijão. É um feijão, mas é uma semente. Né? Ele é um feijoeiro já, né? Se eu plantar e crescer, ele vira feijoeiro, mas não... Esse tema é interessante porque, assim, seria uma abordagem até polêmica, né? Onde que entra a alma nesse instante, lá atrás, agora quando nasce, tudo tem o seu momento certo, né? Da transição, da reencarnação, como a gente diz aqui. Então, quer dizer, é algo que talvez não tenha uma resposta aprofundada hoje, mas é algo para se pensar, né? Sim, não tem resposta mesmo. Por isso que dá essas divergências, né? A gente não tem uma firmeza, assim, né? Depende da filosofia, né, de cada um. Cada um é uma filosofia, acha como for. Agora, a ciência traz fatos novos, né? Às vezes traz fatos novos e a gente, às vezes uma convicção, você diz, não é bem aquilo. Você olha e fala, opa, peraí que não deu certo, né? Em todo lado da ciência, né? Quando a gente é muito cientista, muito xiita, não é muito legal. Né? Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo de geometria. Arquimedes, né? Geometria de Arquimedes, né? Aqueles triângulos, aquelas coisas e tal. Passou o tempo, o pessoal começou a perceber que o espaço é curvo. Então, a geometria de Arquimedes, na verdade, ela não existe. Existe a geometria de Lobachevsky, que foi o camarada que inventou a geometria do espaço curvo, que usa para avião voar, para essas coisas. Sim. Né? Usa para isso. Então, evolui, né? Se eu ficar só no Arquimedes, não vou entender o resto. Né? Então, a gente tem que entender. A ciência vai trazendo coisas, vai trazendo. Né? Como esse caso que estava falando
dos casais, né, homoafetivos. Então, a questão dos embriões, quando é óvulo e espermatozoide, o casal às vezes engravidou de trigêmeo, não quer mais, tem óvulo congelado e espermatozoide congelado, o que fazer? Doa, joga fora, faz o que quiser. Eles assinam um termo e fica guardado ali, pode usar para alguém se for compatível, aí tem um estudo, né, de compatibilidade, pode usar. Mas não é grande problema. Agora, embrião é um problema. Ah, é? Porque o casal engravida, larga o embrião e tchau. Mas você não vai... O que você vai fazer com o embrião? Eu vou pensar. O embrião tem que ficar congelado. Para uso do casal pode ser a qualquer momento. Mas se o casal já engravidou, tem embrião congelado e não quer mais, ele tem que esperar 3 anos para fazer alguma coisa com o embrião. Pode doar o embrião, quer dizer, ele assina um termo que ele pode doar para outro casal. Ou pode doar para pesquisa, ou pode descartar. Então a ciência admite descartar um embrião. Admite o descarte. Depois de 3 anos. Então, a posição da ciência é assim, aquilo é vida, mas não é humana. Quer dizer, não considera uma semente. Semente você pode jogar fora. Né? Então considera isso, mas tem que esperar 3 anos e ter autorização do casal. Você não pode jogar. E qual é o problema que tem isso? É o seguinte, o casal engravidou, vai embora, esquece o embrião, não fala mais nada. Nem paga, que tem uma manutenção do hospital. O hospital cobra a manutenção. Para se manter lá. Para manter congelado, que não é caro, é da ordem assim, de uns 300, 400 reais por semestre. Não é muito caro isso, dá para pagar. Então, eu fui fazer lá um levantamento de quanto tem de dívida, de gente que não pagou, também, 400 mil reais de dívida. Que o pessoal não pagou. Mano, é muito, né? Mas também depois de 3 anos aí está livre para se dar encaminhamento. Mas tem que ter autorização do casal. Você não pode fazer. Aí uma pergunta agora para cutucar mesmo, né? Não existe comércio disso? De um casal vender para outro e falar que está doando? Então, nós não sabemos. Eu não tive nenhum caso desse, mas é bem possível, viu? Teve uma clínica aqui, como é que chamava o diabo da clínica? Tinha até o nome hebraico, bonito e tal. E o camarada fazia comércio mesmo de óvulo. Pegava as meninas jovens, falava, eu pago para você e tal, né? Pagava para elas, foi armazenando o óvulo e cobrando 30 mil, 40 mil reais para fazer para os outros. Fechou a clínica, tal, foi embora. Mas já teve isso aqui. Nossa. Né? Era uma clínica no Tatuapé, até. Se eu não me engano, isso faz algum tempo já, né? Faz uns 2 anos, 3 anos. Eu lembro quando saiu isso na mídia. O doutor Jorge também é um estudioso, como eu disse no início, né? Estudou hebraico para ler a Bíblia, ele estudou astrologia. Então, é um conhecedor não só, vamos dizer assim, da ciência pura, da ciência humana, né? Sim. Mas também ele gosta de aprender outras coisas, tudo, e agora nós entramos na espiritualidade, né? Vamos. E eu quero saber, por exemplo, e do ponto de vista espiritual, o que o senhor acha dessa transição? Como que o senhor avalia isso? Essa questão do embrião, da transição também, do aspecto de transição de gênero, essas coisas. Então, veja, eu imagino o seguinte, mas isso é muito minha ideia, viu? É uma coisa que dá para a gente falar, né? De séculos, né, ali. Mas eu penso o seguinte, eu tinha uma ideia, no começo disso, era mais mulheres homoafetivas, né? Que engravidavam, tal, eu falava, mas e o pai, né? Porque a gente tem aquela impressão que o pai é uma coisa, a mãe é outra, e os dois se complementam para formar o guri, né? Eu pensando nisso, né? Falando, né? Mas começou a vir muito, né? Começou a vir bastante. No prédio lá tem um pediatra que atende. O pediatra. E algumas vão lá no pediatra, elas vêm no consultório para. Olha, a menina aqui, o menino. Meu, é igual. Não muda uma gota, não tem problema nenhum. Zero. Para mim é surpresa, porque eu achava que ia ser um
problema. Que diabo que vai ser isso, né? Não tendo um pai. Eu tenho particularmente lá no Hospital São Paulo, tem 2 enfermeiras que fizeram, né, o nenenzinho com a gente, e a menina está agora com 10 anos. Absolutamente normal. Nenhum problema. Mas e no Dia dos Pais? Eu falo, ela é minha mãe e meu pai ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum, zero problema. Isso é muito bacana, ter essa consciência, né? Então, isso é muito legal. Então, quer dizer, veja, é interessante o fato de o pai não fazer efeito, ou a mãe também, quando é o caso de 2 homens, né, homoafetivos, não tem problema nenhum. Você imagina que Freud ia falar disso, não? Eu digo até assim, né? Não que ela é normal e as outras não são normal. É todos normal, né? É uma questão de escolha, né? É igualzinho. É uma questão de escolha. É igual. Agora você vê, o que Freud ia falar sobre aquela questão da libido, aquele negócio, como é que se distribui a libido do pai e da mãe, a fase que gruda no pai. Não. De vez em quando eu gosto de pitar um charuto para Freud, já é libido oral. Hoje eu acho que já não se aplica tanto. Não, o Freud mesmo dizia, mas às vezes o charuto é o charuto mesmo, só e tchau. Ele falava. Mas é muito interessante. No caso masculino, você precisa uma mulher, né, para dar o útero, uma doadora de útero, em geral é parente de um deles, lá, tal, dá do mesmo jeito. Mas, do ponto de vista, como seria assim espiritualmente, né? Agora é uma chance ainda da leitura que eu fiz, isso aí é sujeito a chuvas e trovoadas e tudo que tem mais. Mas olha só, quando a gente está falando da criação do homem, o homem e a mulher os criou. Então, o homem tem a forma do homem, né, vamos dizer, a forma do gênero masculino, mulher, forma do gênero feminino. Mas dentro do homem está o gênero feminino também, porque ele criou homem e mulher, criou o homem e mulher, os dois juntos. Então existe atributo feminino no homem, a mulher também. E tem uma coisa interessante, que eu não sei exatamente se tem relação ou não, mas o cérebro no começo é indiferenciado. Ele, para virar um cérebro feminino, ele é banhado por testosterona. E para virar um cérebro masculino, ele é banhado por estradiol, que é o hormônio feminino. Então, tem uma troca ali, mas me chamou a atenção, eu não sei que relação tem, mas chamou a atenção para mim. Então, mas dentro desse princípio, como é que você expressa a sua qualidade feminina que a gente tem? Você tem que se tornar íntegro. Você tem que ser assim, na caminhada para você se tornar íntegro, vamos dizer, você tem que absorver atributos femininos e masculinos, o positivo, o yang e o yin, tudo junto em você. Na sociedade nossa ocidental, é o masculino e o feminino, né? Então, como é que a gente expressa o feminino? Na sensibilidade, por exemplo, né? Não é? Tudo que não é músculo, né, é feminino, a sutileza das coisas, né? A arte é mais feminina. O homem pode fazer também, mas ele está exercendo a função tida, né, como feminino. Então, tem atributos que são mais femininos e menos. Né? Quando isso avança muito, começa então quase como se fosse uma encarnação. O sujeito, ele começa a se sentir mesmo. A vida dele passa a ser talhada pelo sentimento, vamos dizer, um homem, passa a ser talhado pelo sentimento, ele é muito mais feminino do que masculino. A expressão dele não é boa do jeito que ele está. Ele sente aquilo. Então ele resolve assumir o aspecto feminino com mais firmeza, vamos dizer. E pode levar até assim, modificar o corpo e tudo, né? Pode levar até a isso. Na Umbanda, um fato que eu acho assim primordial dentro da religião é que ela não faz diferença. Então, seja a filosofia de um casal masculino ou de um casal feminino, não importa. O que a gente fala é que nós avaliamos e falamos do ser humano. Como eles decidem, a decisão é deles. Então, a Umbanda tem esse convívio muito bom, ou que com outros às vezes é diferente, né? Em outras religiões existe um embate, às vezes um pouquinho maior. Agora, o mundo vem mudando desde que é mundo, né? Assim mesmo.
é aquela, como se chama, aquela, esqueci o nome, eu vou lembrando, Zygmunt Bauman falava coisa líquida, né? Coisa líquida, vai mudando mesmo. Mas sim, a gente procura uma explicação, né? Eu procurei essa coisa que falei da Bíblia, procurei uma explicação, mas na verdade é tudo gente mesmo, não tem, não, a diferença é nenhuma, eles têm um tipo de comportamento que, por exemplo, se vier um camarada que quiser me cantar, eu não estou afim, não vou, não quero, né? Eu tenho outra orientação, é diferente, mas eu preciso respeitar a minha como eu respeito a dele, é só isso, né? E não tem problema nenhum, a gente tem bom, a gente lá na reprodução atende assim, né? Tonelada esses casais, e não tem nenhum problema, viu? Não tem nada, é tudo igualzinho mesmo, todo tipo de, eu acho que tem muito dos aspectos formais, né? Aquilo que a gente está falando da forma. O casal, por exemplo, um casal de homens é livre, fala as coisas, eles têm mais liberdade, tem às vezes um pouco até mais de equilíbrio. Cutuca quem não tem. Então fala, não é, meu. Né? Ele é o culpado de você, do tempo que você precisa, vai tomar banho, né? Mas é assim, a gente tem essa mania, né? Bom, existe essa mania dentro da gente, de você falar, olha aquele, ele não está nem mexendo em você, fazendo nada, está na dele, e você está incomodado porque ele está na dele. Mano. Acaba sendo uma intolerância, né? É uma bobagem, é uma cabeça de miolo mole. Dizia, se a gente prestasse atenção, né, nas coisas, mas Jung, lembra? Carl Jung dizia, falava assim, se o outro está te incomodando, vai olhar para dentro de você e ver o que é isso aí, porque você toma parte naquilo. É você que está incomodado, se o cara não está nem aí. Mas você está incomodado, então qual é a sua? É aquele ditado, né? Quando Pedro fala de Paulo, fala mais de Pedro do que de Paulo. Né? Assim mesmo. E tem uma expressão que eu gosto muito, que é aquela dois bicudos não se bica, né? Assim, ninguém sabe interpretar, mas não se bica porque são iguais. Assim mesmo. É por isso que não dá certo, porque são iguais. Então tem que olhar para dentro, né? Tem que olhar para a pessoa, fala, pô, eu não. Olha aí, né? Tem algo errado aí. Agora você vê, a gente está vivendo isso, né? Agora, né? Essa questão de intolerância, né? Um radicalismo exagerado para cachorro, né? Está muito mesmo, né? Não sei também para onde vai isso. Acho que bom, brincando um pouco, né? É falta de uma guerrinha, né? Isso é uma guerra. Vai saber. E sobre essa questão ainda, o senhor encontra ou é confrontado com relação a esse tipo de coisa? De quê? Sobre essa questão moral da reprodução in vitro? Já escutou já recebeu algum tipo de represália aí por conta da atividade de si? Não, ninguém liga, ninguém fala nada. Nada. Inclusive tem os pacientes, tem a sala de espera, vai paciente homoafetivo, hétero, fica lá, está tudo bem. Não tem, porque tem um entendimento ali, que é uma outra coisa que eu percebo ali na hora, né? O sofrimento nivela todo mundo também, ou pelo amor ou pela dor, né? Sim. Todos eles querem filho, então, não, vamos lá, tal, apoia, sabe? Pessoas que doam óvulo, por exemplo, elas torcem para a outra engravidar, querem engravidar e torcem pela outra, porque é um troço comum, então elas se juntam para fazer as coisas. Dentro da filosofia nossa de Umbanda, tudo, a gente vê muito assim, caveira, né? Fala caveira, e as pessoas ficam com medo, né? Então, normalmente na porteira nós temos uma caveira, eu tenho aqui também uma representação de um crânio e tal. E qual é o fundamento disso? O fundamento disso para nós é mostrar que quando morre, todo mundo igual, não tem diferença. Não tem cor, não tem raça, é osso. Assim, e as pessoas não entendem isso que não dá para... mas é difícil mesmo compreender. Olha, eu não sei falar disso também, viu? Porque eu acho que é difícil, não sei como é que, eu não sei como é que a pessoa não me entende. É difícil. Não sei.
Não sei como é que não consegue compreender que o outro é igual. É a mesma coisa. Não dá. Então, conclusão, né? Você vê, agora falando de medicina, né? Metendo pau um pouco nos médicos. Você vê, esse setor de empatia, por exemplo, né, que é necessário para a atividade médica, está sumindo. Ele está assim, se escondendo atrás da ciência, né? De equipamentos, tal. Claro que é importante, né? Eu imagino assim, por exemplo, você tem um infarto, né? Você vai no pronto-socorro, o cara não vai perguntar como vai a sua vida, tal. Ele vai lá meter a mão, resolver o assunto, depois vai, né? Ali é material a coisa. Mas quando você tem, olha, eu não estou me sentindo bem, estou com uma tontura, tal, né? Você vai pesquisar. Mas aí, tá calmo, né? Você vai ter que fazer uma... De onde vem essa tontura? O que ela quer dizer para a pessoa, né? Você tem que... Você só vai conseguir saber o que é, até saber se é doença, se entrar na pessoa lá, né? Conversar, tem que ter um grau de empatia elevado, de confiança, né? E isso a gente faz, você pode fazer isso. Não vai ganhar toda hora, né? Mas você vai atrás, né, de fazer uma coisa desse tipo, criar um ambiente onde você pode ter alguma coisa. Porque às vezes com isso você pode evitar uma doença grande. Porque quanta gente, você vê, eu vou falar do estresse do mundo de hoje, mas o estresse do mundo de hoje começou em 1930, até onde eu sei. Porque eu tenho um livro em casa que, em 1930 que fala, olha, o estresse da vida moderna, tal, não sei o quê. Em 1930. 1930. Então, estresse é estresse, vem para todo mundo toda hora. Mas os desafios, né? Esses desafios dão doença, o cara começa a moringar ali e tal. É tudo meio assim, ele não começa, a doença não vem aqui já hoje, fala, vem aqui te visitar lá, começa lá. Então, se você conversar, tal, quando é que um amigo seu dá um tapinha nas costas, você cura de alguma coisa. Tem isso, não vou dizer que o tapinha cura tudo, mas tem isso. Tem doenças que são reversíveis. Agora, mudei de assunto completo, né? Mas tem doenças que são reversíveis, né? Tipo, é que a gente não sabe exatamente onde termina a reversibilidade e você tem que interagir. Né? Uma úlcera, por exemplo, de duodeno é reversível. Chama-se úlcera de estresse. Você vai conversar com a pessoa, então, vai dar amor para ele fica bem. Sem uso de remédio ou com uso de remédio? Pode usar o remédio, pelo menos no começo vai precisar para parar de doer. Né? Analgésico. Você dá para ele. Toda uma comunidade, tipo a comunidade nossa aqui, da Umbanda. Você põe, não precisa ser Umbanda, pode ser qualquer um. Ele sente apoio. Aí faz você ele começa a se sentir igual aos outros. Então começa a perceber que todo mundo é a mesma coisa, né? Aí ele começa a curar. Aqui nós dissemos sempre que o remédio, às vezes ele não serve para todo mundo. Cada um, às vezes, precisa de algo a mais naquele remédio. Então tem o básico, lógico, que vai tirar a dor, né? Uma dipirona da vida, né? Assim mesmo. Mas, em alguns casos, o remédio tem que ser um pouquinho diferente de um para outro, devido à necessidade de cada um. Outra coisa que nós falamos aqui é o seguinte, que o ser humano, para viver bem, ele tem que vibrar melhor que a vibração da Terra. Senão ele é engolido por ela. Então ele tem que ser feliz, não negativo, não para baixo. Como o senhor vê isso dentro da doença? O senhor vê que a doença nasce no espírito, ela pode ser tirada? Como que o senhor avalia isso? Então, eu tenho essa ideia também. É exatamente assim. Viu? Ela nasce, pode ser em algum outro lugar, no espírito, na alma ali, ela vem, e se você permitir também, que a gente tem um pouco de livre-arbítrio, para permitir ou não vir a doença. Então, um pensamento negativo, ele vai afundando, e fica doente. O psicológico é terrível, né? Muito, influi muito na pessoa, né? Começa a doença ali. Tem um livrinho, é um livro homeopático, viu? O tempo do Hahnemann, eu sou 1820, 1940, né? Ali, naquela época do Hahnemann,
A medicina era toda esquisita, né? Não tinha, era sangria, né? Dava lobotomia. Não tinha lobotomia. Não tinha. Nada. Sanguessuga tinha. Sanguessuga, tinha sanguessuga da sangria. Dava mercúrio para os caras, calor melano, dava para os caras beber. Tinha um negócio mais estranho. Experimentava o xixi dos caras na bengala, sentia um copinho na bengala, experimentava para ver se era diabético ou não. Então, era uma coisa estranha, né, naquela época. E aí apareceu o Hahnemann, né? Ele acabou que fez a homeopatia. Mas teve um mérito ali na homeopatia, escondido, que é o seguinte. Assim, vocês conhecem, a homeopatia é assim, se você está, por exemplo, com dor de cabeça, né? Então, eu vou pegar um remédio que dá dor de cabeça, diluir ele e dá para você como se fosse uma vacina, e passa a sua dor de cabeça. Só que não é assim, você tem que ver a dor de cabeça como é, que lado é, se piora de manhã e de noite, com o clima, como é que acontece, com comida, tem um conjunto de coisas, tem que entrar na vida do sujeito para saber qual é o remédio que vai tomar, qual é o veneno, né? Porque é tudo veneno os remédios, veneno diluído, né? Então, mas dá um remédio com que ele causa dor de cabeça para eliminar a dor de cabeça? Sim. É como se ele tivesse intoxicado com aquele remédio. Então, por algum motivo, que até hoje ninguém sabe o que é, a diluição do remédio faz melhorar. O remédio diluído, né? Faz melhorar. Ninguém sabe por quê. Tem umas teorias que diz lá, por causa da água, que a água forma um arcabouço assim, por exemplo, você intoxicou de sódio, vai. A água forma uma estrutura assim, e o sódio fica lá dentro, gruda e a água tira o sol. Mas isso é galinhagem. Não tem assim não tem uma explicação. O Hahnemann falava, olha, gente, na época dele, né, dizia, faz o seguinte, vocês não precisam entender nada, porque tudo isso aí é coisa do dispositor, ele falava, de Deus, né? Isso é o dispositor. Nós temos que sair e curar, só. Então cura vocês primeiro, para os discípulos, ele falava. Vamos curar a gente e depois curar os outros. Pronto. Como é que acontece? Não importa, vamos curar. Então ele tinha ele é tido como o pai da anamnese, né, de perguntar para o paciente e tal. E tem uma relação de sintomas psíquicos que são super importantes. Às vezes você dá um remédio pelo psíquico, só cura o cara. E é isso, por exemplo, o sujeito fica, por exemplo, né, de noite ele não consegue dormir porque sonha com o pai dele, por exemplo. Então, de noite ele não consegue dormir porque dói o ombro. Ou ele não consegue dormir porque o olho não fecha direito. Tudo isso tem na homeopatia. São sintomas mais esquisitos, que a gente não percebe, mas são verdadeiros, existem lá. Tem uns que sonham que precisa comer, levanta e vai, né? É assim. mete o beiço na geladeira. Né? Mas, então tem essas coisas, né? Então isso tudo valoriza o aspecto psíquico. Provavelmente, assim, estou falando da minha opinião, mas é uma coisa que eu acho, para mim também eu acho assim, começa no psíquico. Não, mas tem um fato, né? Se o senhor, pelo que eu entendi, né? Se alguém recebe uma notícia, morreu um pai, uma mãe, tudo, o corpo ele reage por alguns segundos metabolicamente. A partir dali é físico não é mental, né? Começa ali, assim mesmo. Então, é exatamente o que o senhor está falando. É assim mesmo. Então, eu quero ver um exemplo. Teve uma notícia, ele passa 15 minutos, dá uma diarreia, por exemplo. Uhum. Né? Mulher, recebe uma notícia, um choque, menstrua. Ou está menstruada, para de repente, contrai os vasos ali, para. Então, essas coisas influem no corpo. O agudo é fácil perceber, mas o crônico é mais difícil. Porque a gente não consegue se observar, né? Por exemplo, se eu sento, assim um exemplo comum, vamos dizer que eu sento nessa posição todo dia, eu venho, sento, começa a me dar dor nas costas, falo, não sei, eu sento direito e me dói as costas, então não sei o quê. Então essas coisas, você se olhar e ver como está, é importante. Porque a gente não tem... A pergunta, quando eu estava na homeopatia, eu perguntava para mim, mas qual é que é o normal, mano? Como é que eu tenho que fazer para... Normal não tem, normal é você que faz. Você está bem, tá normal. Se está incomodado, procura o que está incomodando, conserta e aí fica normal de novo. Mas com certeza, o triste, o negativo, ele sempre vai ter alguma coisa a mais do que ele vive feliz. Sim.
Isso a gente vê nitidamente. É certeza, é 100% de chance, 100%. Agora, é a dificuldade, né, de você, até para a gente, né, que às vezes tem que enxergar um positivo onde às vezes está meio obscuro, né? Você tem que enxergar, então tem aquelas coisas que dizem, não, você tem que esperar um tempo para ver, como aquela história, né, do cara que caiu do cavalo, quebrou a perna, né, que azar, né, e aí veio o militar, foi convocar ele não podia ir porque estava com a perna quebrada e se escapou de morrer, né, uma coisa assim. A mágica para bem, né? Isso, você está dentro da rua, tropeça, cai, bate o nariz, machuca, passou uma bala perdida, que você nem viu, a bala passou e foi, a gente acontece toda hora com isso, né? Você vai atravessar a rua, não presta atenção, nem olha muito bem, está meio no automático, Deus protege, né? Fala, coitado, fala, puta, olha que, nossa, nem viu, cara. Então, uma inteligência divina. Né? Tem, o chefe gosta de nós. Ele gosta da gente, fala assim, esse cara é besta. Vai, vou dar outra chance. E a parte, o seu astrologia, tudo, quer dizer, tem gente que fala que não acredita nos astros, só que é sabido, desde as parteiras de antigamente, elas conduziam muito na mudança da lua para fazer o parto, né? Sim. E aí, eu sempre falo que a lua, ela mexe na maré, não vai mexer no corpo humano que tem 70% de água. Agora, é só a lua que interfere? Tem mais coisa que interfere no corpo humano? Não. Que eu conheço é a lua mesmo, sabe? Eu não fiz um estudo, eu fiz um estudo, o único estudo que eu fiz, e nem publiquei, porque nem dava para publicar. Eu peguei, tinha um colega que trabalhava na maternidade de São Paulo na época, né? Ele era gineco, e peguei as datas da última menstruação e a data do nascimento de umas 1.000 crianças, 1.000 partos lá, mais ou menos. Fiz uma tabela para saber a lua, qual é a lua, né? Que nascia mais. Então, a conclusão foi assim, nenhuma lua era predominante, por exemplo, não nasce mais na lua nova, na lua cheia, mas nasce da mudança. Sempre é mais perto da mudança. Ou no 6º dia, ou no 7º, no 8º dia ali, da mudança. Ou no fim, digamos, no fim da lua nova, no começo do parto crescente, ou no fim da minguante, alguma coisa assim. É a mudança. A mudança tem alguma coisa a ver. Mas eu não publiquei o trabalho, nem fiz assim muito. Né? Eu queria saber se tinha alguma lua que era predominante. Não tinha. Nenhuma. Nasci em todas as luas. Né? Agora, do ponto de vista astrológico, tem umas coisas que o pessoal comenta, mas eu também não pesquisei muito. Né? Tem duas, as casas astrológicas, né? Tem duas casas, né, de fertilidade, né, que tem relação com fertilidade. Tá. Casa 5 e 8. 5 equivale a leão. E 8 equivale a escorpião. Tinha que ser. São casas assim ligadas, né? Fertilidade, tudo, né? Então, tem uma história que quando a lua passa por ali, que passa uma vez por mês, né? Vai passar por um desses dois, e ali pode dar uma ajuda. Uma facilitada. Facilita para nascer. Mas eu não fiz trabalho disso, não sei. Aí eu não sei, não. Mas é curioso eu aprofundar nisso. Eu não aprofundei. Agora, tem umas coisas da astrologia que é esquisito. Tem um rapaz, um francês, que chama-se Barbeau, Eugênio Barbeau, acho. Não lembro o nome dele. Tem um livro de astrologia. Mas ele fez astrologia estatística. Ele pegou no exército francês, eu me lembro dessa passagem do livro, o resto eu não vou lembrar, mas ele pegou o exército francês, pegou os caras, foi perguntando quem nasceu, quem não nasceu, ele viu que a grande maioria, 80%, nasceu em Áries. Ou tinha ascendente em Áries. Em Áries? Eram soldados, né? Soldadez, que era cara brabo, cara de luta. Tá? Áries. Uma segregação, uma orientação, vamos dizer assim. Né? Tinha lá aquilo lá. Agora, se você categorizar os indivíduos pela época do nascimento, vai ter similitude mesmo. Os caras que nasceram em 1947, por exemplo, você pega, eles não têm muita coisa em comum. Os de 48 também, porque por causa do ambiente, né?
o Zeitgeist, né? O espírito do tempo, que cuidou deles ali. Vai ter esse negócio, né? Na astrologia, o que a vantagem que tem, que é o interessante do negócio, é a questão da sincronia junguiana. Diz o seguinte, lembra que Jung jogava Tai Chi, né, que ele jogava aquele negócio? Ele procurava sincronia. Então, fora a parte estatística da astrologia, que é um negócio que não tem como não aceitar, porque é estatístico, né? Mas tem uma sincronia. É como se fosse assim, o universo vai te receber. Você não é um cara qualquer, não é um qualquer que vem. É uma pessoa, um filho de Deus, que vem, uma partícula divina que vai encarnar ali. Então, o universo tem que estar pronto para você, para receber. Então, nessa coisa de estar pronto, uma parte é a posição dos astros. Você pode ver por ali. Tipo, quer dizer, você se encaixa, né? A pessoa que vem vai se encaixar no universo. Que universo? É o universo que tem Saturno assim, Plutão assim. Esse é o universo dele. E a interpretação desse negócio é de 200 vezes, é um negócio que você precisa ter uma experiência do cão para interpretar. Tem coisas superficiais que se consegue ver. Consegue ver alguma coisa. Mas precisa ter muita experiência. Você interpretar um mapa assim de uma pessoa, você vai interpretar uma época do universo ali. Não é uma coisinha, sabe? E vai interpretar um camarada que está no meio daquela época. É possível fazer isso, mas é muito difícil. Não é uma coisinha assim. Então é mais fácil você desistir do horóscopo do jornal. Bota a fé no horóscopo e vai. Tudo onde você põe a fé, a coisa anda, né? Então, lê no jornal. A astrologia é difícil, mas é muito, assim, realizador instrutivo. Eu estava falando para vocês, eu me conheço, né? Então eu vejo o meu mapa, né? Eu sei mais ou menos as minhas direções e tal, né? As coisas, alguma coisa que eu posso prever, eu já estou, né, dizer meu pai dobrando o cabo da Boa Esperança, né? Então já teve vários ciclos, né, que passaram astrológicos. Então eu comparo um com o outro, eu consigo ver para mim como é que funciona a coisa. Então isso para mim é útil, no sentido de como tomar uma direção de vida, fazer alguma coisa. Isso me ajuda bastante, viu? Mas a astrologia tem valor, sim. É que não é para qualquer um, vamos dizer. Tem que se enfronhar lá e fazer, e meter a cabeça mesmo, porque que tem valor, tem. E a mesma coisa tem iridologia, só que você tem que estudar. Tem que estudar, não é assim. Tem que gastar tempo. Aí nós vamos chegando agora onde eu queria explorar um pouquinho. Vamos lá. Nós temos aqui no terreiro a gira de saúde, né? Onde a gente busca ajudar as pessoas através dela realmente pôr para fora aquele mal que ela sente, um problema que ela sente. E o Dr. Jorge nos assessora aqui, o Dr. Jorge acompanha aqui as entidades muito prazer. Em trabalho, é um prazer para nós ter uma pessoa com essa bagagem que ele tem. E aí eu queria que ele falasse um pouquinho o que ele acha desse trabalho que nós fazemos e como ele avalia isso. Tá. Bom, primeiro que eu agradeço a oportunidade de trabalhar, que para mim é um negócio muito bom, criativo, né? E é uma novidade para mim. É a primeira vez que eu estou participando, assim, um pouco mais ativamente, de um trabalho desse nível espiritual. Eu fui em algum centro espírita, mas não como médico, não. Fui lá, né, para ver. Oba, obrigado. Mas é a primeira vez que estou trabalhando nisso, tomando ele como um trabalho, uma missão. Eu tenho que ver o que é. Então, estou aprendendo, porque o médium, ele tem uma linha que eu tenho que entender ainda um pouquinho, para não meter o pé, né, ali, para não fazer uma barbeiragem. Então, eu tenho que entender o que eu estou procurando entender ali. Até onde que eu posso interferir e onde eu não posso. Por exemplo, quando a coisa é material mesmo, ali talvez eu possa empurrar uma pedrinha ali, fazer alguma coisa. Mas algumas vezes não é. Teve uma senhora que veio aqui, e ela era só acolher mesmo, sabe?
Então não precisa o médico. Não precisa falar, tal, faz. Ela se sentia, precisa, saiu, de todo jeito saiu esfuziante, né? Era isso que ela precisava. Então isso vai melhorar a saúde dela. Ela vai ter vontade de viver. Então, melhorou, sabe? E tem umas coisas que eu tenho que ver melhor isso. Né? É uma vivência nova para mim, né? Que eu estava falando. Sim. Eu tenho que compreender melhor isso, né? Entender, né? As coisas. Eu entendo assim, quando, por exemplo, o médico fala, tem que tomar um banho disso aí. Eu entendo, dentro da ideia, esse banho vai fazer bem. E eu sei que faz. O paciente sabe que faz também. Ele também, ele fala, ele vai. Então, aí vai também uma coisa que eu posso fazer, né? Quer dizer, eu estou usando, né? Na verdade, eu estou me apoiando na egrégora dos médicos, né? Como fosse assim, né? Ele, né? Deixou o médico super, né? Então, eu falo, é assim mesmo. Deu um apoio para o médium, porque o médium falou, né? Então, isso para o paciente, eu quero com isso que o paciente se sinta mais seguro ainda. Está certo, é assim mesmo. Sabe? Então, dá uma força para o paciente. E ajuda. Eu acho que ajuda, né? Só que eu falei, né? Ajuda. Isso, né? Mas dá uma mão, sabe? O senhor falou a parte de banho, a parte de chá ajuda muito. Então, porque, às vezes, um chá de cidreira, os mais antigos eu tomava, que era calmante. Então o que eu falo muito o mel silvestre para vias aéreas é ótimo. Então, tem uma sabedoria antiga nisso tudo, né? Tem. E as pessoas, às vezes, é o acolhimento. Para ela fazer. Porque tem gente que fala assim, não vou tomar esse remédio não, que não vai resolver nada. Então, se ela não tiver o acolhimento, ela não vai. Não vai mesmo. Até no consultório, é a mesma coisa. É igual. Agora, a questão da fé, né? Eu vou ali, porque ali cura. Ele já tem dentro dele que vai curar. Eu digo assim, né? Nós não somos Deus nenhum, a entidade não é Deus, Deus é quem cura realmente, acabou. Mas o fato de nós ajudarmos ali, nós estamos mudando alguma coisa. E os relatos que nós temos de cura é impressionante. Certeza. É impressionante. E assim, 50% dessa cura está dentro da pessoa. É mesmo. Ela que põe para fora. Então, quem começou com essa história? O Cristo. Ele que começou. Lembra? Que a mulher pegou a roupa, né, dele, beijou, falou, eu sarei, a tua fé te curou. É assim. Mas precisa ter gente. Ela tem uma fé mesmo para curar, né? Claro. Mas precisa o grupo impuro. Por isso que eu digo, se eu for lá e falar, eu sou médico, viu? Eu entendo de tudo, sou bom aqui, e pode fazer isso que está certo, o paciente fala, pô, né? Mas eu sei que não sou bom piroca nenhum. De jeito nenhum. Quer dizer, né? Mas o paciente, ele tem às vezes um arquétipo dentro dele, né? Do médico e tal. Né? Então eu aproveito um pouco, né? Também não estou exagerando, né? Na coisa. Mas isso eu acho que ajuda. E para mim é uma experiência nova também, né? Eu estou aprendendo lá, sabe? Estou me entendendo comigo, eu estou me curando também andando lá no meio, né? Porque tem muita coisa de cura ali no meio, não fica assim, no lugar, né? O troço fica, né? No ar. É verdade. Então cura todo mundo que está lá, tem chance de curar, sabe? Tem algumas coisas que as pessoas não dão valor. E, por exemplo, nós temos uma dificuldade hoje. Por exemplo, folha de tomate, da forma que eles ensinam a usar, ela é um anti-inflamatório magnífico. Quem acha folha de tomate hoje em dia? Não tem mesmo. É muito difícil. Então, muita coisa que nós sempre usamos, eles estão se extinguindo com o tempo. Nós estamos já querendo arrumar um terreninho para fazer plantação de tomate. Podia mesmo, hein? Sabe que antiga, minha mãe tinha, na casa dela, casa antiga, né, tinha plantação lá de coisa. E tinha chá de louro, chá de aquele, como é? Boldo. Hortelã, tudo. Tinha lá, tinha plantação, pegava aquilo. Meu filho fez uma plantação numa casa antiga dele, ele fazia de plantação, depois mudou de casa, largou aquilo. Mas tem valor essas coisas. É isso que eu digo, acaba se perdendo, né? Tem umas coisas que se perdem.
ali no meio. Eu não digo que a gente vai recuperar isso, mas tem que deixar meio vivo, assim, né? Meio vivo, porque tem valor, pô. Não é assim. No caso das ervas, tipo hortelã, poejo, que a gente sabe que é bom para ajuda na recuperação da gripe, o poejo para estômago, mentruza é uma erva muito antiga. Isso tem a ver com a homeopatia também, ou não? Então, tem uma relação. É que a homeopatia, por exemplo, vou pegar a hortelã, né? Não, hortelã não tem. Cebola. Vai. Cebola. Dá uma ideia, né, de como funciona a homeopatia. Você vai descascar uma cebola, o que acontece? Chora. Chora, cai, escorre o nariz, tal, gripe. Então, o que o Hahnemann faz? Pega a cebola, espreme, né, tal, dilui, faz um extrato, né, dilui aquilo, diluição alcoólica, dilui várias vezes, até chegar em concentrações assim, decimais, centesimais, e dá umas gotinhas para você tomar. É o que ele faz. Então, aquilo que eu estava falando, o veneno da cebola cura a doença que a cebola produz. Entendi. É assim que dá. Então, essas coisas todas devem ter relação, né? Só que o processo homeopático é diferente do processo da Umbanda. Tá. Ele faz assim, se eu der hortelã para a pessoa, eu estou procurando o efeito material da hortelã na Umbanda. Né? Se eu der o chá de louro, eu estou procurando o efeito material do chá de louro. Tá. Né? É uma coisa assim, que está assentada no corpo, eu vou tirar. Ou melhorar, algo assim. No Hahnemann, não, é uma coisa que pode estar assentada ou não. Que é aquela questão da reversibilidade. Né? Se for uma úlcera de duodeno, cura com o Hahnemann, com o remedinho homeopático. Se for um câncer de estômago, não vai curar. Por quê? O tempo que leva para curar com a homeopatia é maior que o tempo de vida que o cara vai ter. Podia curar, mas não vai dar tempo dele melhorar. Né? Aqui é um pouco parecido. Se a pessoa vem com uma doença bem materializada, a gente acolhe, né? Ajuda, dá ânimo, dá vontade de viver para ela, mas aí quanto tempo vai levar isso? Se puder operar, ele vai se lembrar daquilo o resto da vida e vai ter uma vida muito boa, se puder operar. Então aí entra a questão material, a questão médica, né? Da interferência. Você tira aquilo, porque se ele tiver consciência que ele mesmo fabricou aquilo, depois que você tira, ele não vai fabricar mais. Nós já tivemos casos aqui que o médico ia operar, tinha data para operar uma determinada doença e precisava quanto mais diminuísse, não lembro se era o tumor que era, quanto mais diminuísse, melhor. E através desse trabalho que nós fizemos aqui tudo, foi muito mais fácil, ela reduziu. Fomos nós que fizemos? Não. Foi a pessoa que mudou o seu pensamento e ela trabalhou para ela mesma, então, né? Através de uma ajuda das entidades. Então, mas é um redirecionamento da mente da pessoa, que às vezes você não consegue fazer. Quando você está na pior, você não consegue fazer. Então, vem uma outra pessoa, uma pessoa física ou uma entidade, vem, põe a ordem, você vai, mas às vezes precisa disso. Não dá para a gente fazer sozinho. Por isso que todo lugar, qualquer religião, tem a questão, né, que fala, tem o livro, né, os princípios, aquela coisa, e tem a comunidade, porque a comunidade, aquilo ajuda, não dá para fazer nada sozinho, não dá, tem que ter a comunidade. Dos trabalhos desses de cura, que o Pai Sandro citou, né, de cura e saúde que a gente faz, que é um dia específico, a gente tem as macas, o pessoal deita. O senhor pôde acompanhar alguns casos, alguns dias como esse, e é muito comum que os guias, eles, de maneira ali espiritual, eles utilizam um mamão, papaya, e eles tratam o mamão como se tratassem a pessoa. Né? E transfere aquele problema para o mamão, para uma fruta. E transfere o problema para a fruta, né? Nesse caso, normalmente se usa mamão, mas ele pode transferir para outras frutas, um avocado, uma uva. Cada caso ali pode ser mais específico.
E aí, dentre esses que o senhor acompanhou, tá, mais de perto, o senhor teve alguma coisa que o senhor viu ali? Puxa, deu para comprovar alguma coisa de maneira mais veemente, desse tipo de atendimento, então, tratamento? Eu não acompanhei nenhum retorno ainda desses, né, do mamão, mas estou prestando uma atenção danada, viu, nesse negócio do mamão. Porque eu vejo eles, como é que limpa o mamão, o seu jeito, né? Que faz, eu quero, mais ou menos, eu preciso entrar nisso para entender. Limpa a mão, joga o iodo. Põe aquilo, passa o pano, aí vem tipo de uma pelinha, assim, que fica, ele vai, e tira e mostra, e vê, assim, como é que é. Sabe, um dia, ele me mostrou uma mão, para eu olhar assim, eu senti uma coisa qualquer, não consegui determinar bem, mas eu vi mais ou menos tem uma coisa ali que eu tenho que fazer, eu acho que até que fiz, para aquele meu casal lá, até que fiz. Então tem alguma coisa, que eu não estou percebendo ainda direito tudo, né? Eu tenho que perceber. Ele está se aprofundando no campo. Eu tenho que olhar aquilo bem. A questão por exemplo, o negócio do bambu, né? Geralmente para a coluna. Para a coluna. Que lá eu falei, pô, para mim tem mais, porque é assim, você vê, né? Eu estou no material, né? Para mim, o bambu é material, né? Tem relação com a coluna, claro, né? É na próxima sexta que a gente vai ter? A próxima cura, né? Para a próxima cura, eu quero que o senhor esteja então presente, porque eu vou trazer uma câmera. Vou estar lá, vou olhar aquilo tudo. É super, assim, dá quase para entender. Precisa ficar mais um pouco, não dá assim. E dos diálogos que tem dos mentores de cura com as pessoas, o senhor tem observado e tem coerência? Tem completo, tem um preparo, esse povo, rapaz, não tem contado. Eles perguntam umas coisas que dá mosca. Às vezes eu pergunto, quando eles me dão chance, que eu também não vou ficar, né? Não dá para eu ficar me intrometendo ali, metendo no nariz. Mas eles dão uma chance, eu pergunto uma coisinha outra, mas no geral, eles têm muito, assim, tem qualidade, eu pergunto o que tem que perguntar mesmo. Tem preparo, é ousado, né? Pergunta. Eles perguntam o que tem que perguntar. Os prontuários, é prontuário quase médico mesmo escrito. Sim, a gente faz até para efeito de no futuro fazer o acompanhamento completo. Então, é quase isso. Documentado. Às vezes eu vejo, às vezes não dá para ver, tem naquele coisa não dá para ver. Mas eu acho que a coisa é muito boa. Caminha bem, eu tenho que entender melhor. É uma vivência. E uma coisa que nós fazemos questão é que a pessoa jamais deixe o tratamento médico. E jamais deixe de tomar o remédio. A espiritualidade ajuda, mas a medicina dá terra. Então a pessoa tem que continuar o tratamento. Às vezes tem um que fala, não, que eu não vou fazer. Não, vai fazer sim. Então, até você voltar, você vai continuar fazendo. É que eles nunca proíbem a pessoa de, interrompe o teu tratamento médico ali no SUS. Não fazem isso. É isso. Jamais. É porque é lúcido, né? Você não vai pegar um guia bobão, né? É lúcido, o pessoal tem lucidez, eu vejo pelos médios, tem lucidez, sabe? Tem. Então, funciona assim. Quando você puxa muito, radicaliza muito a coisa, é meio caminho andado para estrepar tudo. Não dá, é concomitante a coisa. Tem coisas que são, como eu falei, tem coisas que são materiais. Então, você consegue curar espiritualmente, tudo você consegue, qualquer coisa. Consegue curar espiritualmente. Consegue mesmo. A questão é o tempo. Se demorar muito tempo... Não vai dar tempo. Se demorar muito, não vai dar tempo. Faz um acordo e faz junto o negócio. Não tem problema. Não é mutuamente exclusivo. Lá na clínica nossa, a gente trata com acupuntura, por exemplo. Quantas meninas falam para mim... Tem uma benzedeira? Pode ir na benzedeira? Pergunta se pode ir na benzedeira. Eu vou. Sabe, elas têm que... Não, acupuntura, doin, shiatsu, são tudo coisa excelente, ventosa. Então, eles vão fazer homeopatia, vai fazer tudo. Eu só tenho um problema com a benzedeira. É bom, precisa ser benzedeira. Não, eu tenho um problema só. Todas nascem velhas, né? Não tem uma nova. Não tem nova. Você conhece a tia Elisa? Não. Benzedeira? Não. Eu fui lá uma vez, a Elisa é boa, bela benzedeira. Você conhece? Ela trabalha lá numa travessa da Brigadeiro ali. Ela tem uma casa lá tal. Ela foi casada com
um italiano pintor, italiano artista, fez quadro, fez um monte de coisa, ela tratou assim, benzeu, né, bastante gente. Minha avó era benzedeira, dona Esther Andretta. Ela benzeu até os 85 anos, quando ela faleceu. Ela benzia, olha, vinha gente de muito longe, era mal de semioto, era bicheira de gado. Tem essas coisas, e funciona, o negócio andava direito. Nós tínhamos no Ruge o doutor Júlio Raposo, do Amaral Filho, se eu não me engano o nome dele inteiro. E às vezes quando tinha um caso de semioto, ele tratava, mas mandava dar uma passadinha na casa dela para ela benzer. Então... Porque então, assim, junto, soma, né? Vamos somar, né? É tudo junto, não tem o que cura, né? O que cura. O professor de Cabala, quando eu frequentava, ele falava o seguinte: eu tenho o Cá, o Bá e o Lá. Então, o que cura? O Bá, o Cá ou o Lá? O que cura? Nenhum, os três. Às vezes é mais um do que o outro, às vezes é um do que o outro. A cura está assim, às vezes você faz uma cura mais rápida de um jeito ou menos rápida, mas tudo cura. A intenção, né? Claro, tem que ter. A intenção é um pouquinho de, como vocês têm, técnica, né? Tem os guias, tem tudo isso, tudo cura, né? Porque se eu escolher o caminho melhor para a pessoa, só que não é mutuamente exclusivo, pode fazer os dois, tranquilamente, pode fazer 3, 4, 10, não tem problema nenhum, né? Desde que aquilo motive, né? Sim, depende da pessoa, né? Tem que ser de acordo com a fé da pessoa, a fidelidade, né? É isso aí. Eu achei ótimo. Como eu disse, nós temos que agora marcar um dia só para falar dos livros de Moisés, depois um dia, né? Moisés, aí Enoque. Opa, de Enoque. Vamos falar de outras coisas depois. Mas aprofundar mais. Tá bom. Então, doutor, poxa, o objetivo era a reprodução humana, falamos muito bem dela e já fomos para outros caminhos. Escapou. Não escapou. Tudo está no contexto. Tudo aqui. E foi bacana também dispor para o pessoal que o senhor está acompanhando essas nossas giras de cura, né? De saúde, tá? E que o senhor percebe ali também que tem uma verdade ali, que tem aquele acolhimento, e que o acolhimento ele faz a diferença também. Para nós, a sua presença ali é muito importante. Não, isso é generosidade. Não é generosidade, não. É muito importante mesmo. É bom de ajudar todo mundo ali, sabe? Não, é muito importante. Frente. Porque eles curam, não é assim, né? Você vai, sabe? E acaba que cura. Não, mas é muito importante, até para ver, para acompanhar. A gente sabe que às vezes aparece casos até um pouco mais graves, que não é aqui que vai resolver, né? Tem essas coisas. Mas se a gente dá um acolhimento e deixa a pessoa bem, encaminha bem. Sim, então, claro. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma cunhada que tem um câncer de útero. Vai operar quarta-feira. Onde ela vai? Ela vai no centro espírita que ela vai, fica lá, tal, faz. Por quê? Porque também ela, graças a Deus, entende, sabe que não é só aqui que cura. A entidade, ou seja lá o que for que produziu aquele câncer, você vai, às vezes você melhora o material, mas aqui, se aqui continuar, vai ver outro. Vem outro câncer de outro jeito, vem outra coisa para ela. Então a cura, temos que ligar junto, né? Platão já falava que a gente é formado de duas partes, né? Corpo e espírito, né? Então precisa cuidar dos dois. Cuidar dos dois. Fazer sincronia e mandar vir. Meu pai já dizia que era em várias, depende da cacetada, né? Bom, depende. Da força. É como vai fragmentar a coisa. Tinha um psicólogo que falava isso, George Groder, que falava sobre subpersonalidades de cada pessoa. Era um inferno, né? Doutor, quem quiser procurar o doutor até sobre o assunto que a gente abordou, reprodução humana, fertilização in vitro, deixa um contato para a gente, o nome da clínica. Aí eu deixo como? Você fala agora? Se quiser falar agora, pode falar agora, ou a gente deixa na descrição. Deixa lá na descrição. Pronto, tá fechado. Bom? E eu agradeço, viu? E eu vou falar assim, a paciência que vocês tiveram. Imagina, eu vou falar assim. Eu sei que eu sou falador.
A gente gosta de papo. Eu vou falar assim, o doutor Jorge, eu tenho um carinho muito especial, já me socorreu já. E eu tenho uma clínica, a clínica dele na Borges Lagoa. Borges Lagoa, sempre muito atencioso, sempre muito carinho. A equipe dele lá é fantástica, tem um acolhimento fantástico também. Então, quem precisar não vai se arrepender de procurar, não. Da nossa parte, é uma honra ter o senhor aqui. Imagina, muito agradecemos a sua, e agradeço muito a sua presença em nosso trabalho de saúde. Eu que tenho que agradecer, viu? Que eu estou me curando ali também. Eu agradeço a oportunidade que você tiveram aqui. Viu? Obrigado, viu, doutor? Obrigado, gente. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Para você que ficou até aqui, nosso muito obrigado, tá? Dê like, ative o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos, deixe um comentário, faça perguntas para que a gente traga de novo o doutor aqui e a gente leve esse assunto mais adiante. Não esqueça, a gente também está nas plataformas de áudio, Amazon, Deezer e Spotify. Procure a gente lá, todos os episódios estão lá também, ok? E não deixe de procurar na descrição, a gente está deixando aqui a descrição sobre o contato da clínica. Quem quiser fazer contato com o doutor, fica à vontade. E, mais uma vez, doutor, nosso muito obrigado, viu? Obrigado a você. Pelo papo. Obrigado. Obrigado a você de novo e um grande axé. Axé. Axé.